A Organização Mundial da Saúde voltou a considerar a mpox uma emergência de saúde global após o aumento de casos em países africanos, em função de uma variante mais letal do vírus. Mas no Brasil, até o momento, não há registros dessa nova variante. Mesmo assim, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar as ações de resposta à mpox no Brasil. O estado de São Paulo registrou 315 casos de mpox entre janeiro e julho desse ano. É um número bem maior do que os 88 casos confirmados no mesmo período do ano passado, mas que ainda está muito longe dos 4.129 casos registrados em 2022, quando de fato ocorreu um surto da doença aqui no Brasil. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, estamos numa fase em que o que é importante é a vigilância e o monitoramento. A gente conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Halcyon Teixeira. Dr. Halcyon, muito obrigado pela sua pergunta. Que doença é essa? Quais são os sintomas e como é que a gente contrai ela? Olá, boa tarde, Casé. Primeiro que essa é uma doença causada pelo vírus mpox, né, que é antigamente chamada a doença varíola do macaco. Atualmente atualizamos esse nome para não ficar aí vinculado ao animal, porque ele não tem, ele também é uma vítima como a gente, né? E é uma doença, então, de um vírus que, em contato aí de pessoa a pessoa, pode fazer a sua transmissão e causar aquelas lesões de pele importantes que podem acometer todo o corpo, e em algumas pessoas isso pode ser pior. O que aconteceu, como você falou, em 2022 nós tivemos, essa é uma doença que sempre foi mais restrita a alguns países da África. Em 2022, um tipo do vírus, lá, uma variante chamada Clado2, conseguiu sair daquela região e fazer aquele surto maior que começou em 2020, final de 2022 até o comecinho de 2023. Porém, desde o final do ano passado, foi notado na República Democrática do Congo, um país da África, um novo aumento do número de casos de mpox, fora do que era esperado, fora do comum dos surtos que estavam acontecendo. E quando foram analisar isso, viram que era uma mutação do vírus. Então, meio que como se fosse agora um vírus mutado e uma característica que parece que ele aprendeu a transmitir mais fácil de pessoa a pessoa, algo que não era encontrado nas outras. Então, a partir disso, e com a doença se espalhando para outros países ali ao redor da República Democrática do Congo, semana passada a OMS fez esse alerta, que envolve vários esforços, envolve da gente olhar com um pouco mais de cuidado para aqueles países da África, né, levando recursos de todos os tipos, financeiro, recursos humanos, entendendo também um pouco mais o que está acontecendo lá, para não ficar uma doença negligenciada, e ao mesmo tempo fazendo um alerta mundial para que todos os países se preparem, porque da mesma maneira que aconteceu em 2022, é possível, ou melhor, provável, que casos aconteçam em outros países do mundo. Certo. Doutor Halcyon, o senhor poderia explicar em mais detalhes quais são os sintomas dessa doença? Porque quando elas são muito impressionantes, né? São essas erupções cutâneas, a gente fica com a impressão de que é algo que acaba infligindo um grande sofrimento nos pacientes também. Sim, causa muita dor. Então, o que acontece? Como toda doença infecciosa, né, inicialmente tem aquela dificuldade em relação aos sintomas, porque ela pode começar com febre, mal-estar, geralmente vem com aumento dos gânglios naquela região mais acometida, dependendo de onde o vírus entrou, né, então ele aumenta os gânglios ou aqui inguinais, da região aqui da virilha, ou do pescoço, e depois de uns 4, 5 dias desses sintomas mais inespecíficos, surge uma lesão, geralmente na pele, mas pode acontecer em mucosa, região perianal, perineal ali, onde, em princípio, foi o local que o vírus entrou, né? Ele faz aquela disseminação local e depois vem a primeira lesão.
Então, ele tem essa característica de causar essas lesões, como a gente tem visto, aí vocês estão mostrando, que podem, a gente aprendeu também em 2022, a gente achava que sempre eram muitas lesões, né? Mas em 2022 a gente viu que pode ser uma lesão única, tá? Como pode ser múltiplas. Isso aí dá até a diferença da gravidade. E aí depende muito tanto da condição do paciente e da exposição que ele teve e da resposta em relação ao corpo, para a gente saber se vai ser uma doença mais grave ou não. Mas, via de regra, quem evoluiu de forma mais grave, e atualmente também parece que quem está evoluindo de forma mais grave, são pessoas que têm algum problema de imunidade, que fazem algum tratamento específico que baixa a imunidade, ou pessoas que vivem com HIV e não fazem tratamento, ou não sabem que estão com HIV. Mas, independente disso, todas as pessoas podem contrair a doença. É uma doença muito dolorosa, né? E que talvez também já tenha ficado um pouco estigmatizada. Por isso que é importante a gente novamente fazer o reforço, porque é uma doença que pode acometer a todos, e atualmente na República Democrática do Congo e nos outros países a gente tem visto que realmente ela está pegando mais pessoas de forma geral e não apenas grupos específicos, como a gente viu no ano de 2022. Mas, fazendo o alerta, então, é febre, dor no corpo, gânglios que aumentam, e geralmente depois vem uma lesão que parece uma espinha, só que é maior, e que às vezes, depois da evolução dela, ela vai aprofundando e ficando com o fundo ali, ficando meio enegrecida, meio com uma necrose. E depois de tudo isso vai vir uma casca, e aí vai formar a pele sã. Tudo isso, às vezes, demora 3 semanas para o paciente se recuperar. Então, também é uma recuperação lenta. Certo. Alcione, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, você já deixou bastante claro quais são os sintomas. Se elas perceberem e identificarem esses sintomas nelas mesmas, o que elas devem fazer? Nesse caso, elas devem procurar, né, o serviço de saúde para ser avaliado, porque a gente precisa saber. Então, primeiro que a gente está em alerta em relação ao que está acontecendo na África, a possibilidade de chegar. Aqui, a variante de 2022 continua circulando e tendo alguns casos pontuais, como você falou. Se a pessoa tiver dúvida, procure um serviço de saúde para que alguém veja, se precisar, colete um exame, que é importante tanto para a pessoa, para a gente saber se realmente é ou não é, porque existem coisas que a gente pode fazer para ajudar a pessoa, a dor, tudo isso. Ela vai ter que ficar no isolamento, não vai poder ter um convívio social até que ela se recupere, e ao mesmo tempo tem uma importância epidemiológica, da gente fazer uma avaliação de se realmente foi confirmada, de quem teve contato próximo, fazer essa vigilância para saber se não vai ter a doença. Então, resumindo, se você tiver uma suspeita, mesmo que você fique na dúvida, não saiba, tem várias doenças que podem confundir, né, para quem, né, para o leigo, para quem não conhece muito, não hesite, procure um serviço para ser avaliado. A transmissão, doutor Halcyon, a transmissão desse vírus, ela se dá de forma aérea também? Como é que a gente pode se prevenir? Existe uma forma de a gente conseguir se prevenir desse vírus? Até pode ter uma transmissão aérea envolvido, tá? Principalmente nas formas graves, onde eu tenho uma pneumonia, às vezes associada, mas a gente viu em 2022 isso, ela é muito fortemente uma doença de transmissão por contato, então de pessoa a pessoa, né? Por isso que, em princípio, ela fez um surto e meio que diminuiu muito o número de casos. Eu preciso desse contato próximo com alguém doente para que a pessoa tenha. E em 2022, a gente teve um fato que ajudou, né, que foram as relações sexuais que ajudaram nesse contato próximo. Por isso que se confundiu um pouco como uma infecção sexualmente transmissível, mas que não é puramente por esse caminho. Por isso que a gente fala que os cuidados são realmente de estar próximo, de ter tido contato com a lesão
de uma pessoa que esteja doente. Tá? O contato, a transmissão aérea é muito mais rara, por isso que os alertas e os receios de uma nova pandemia, como a gente ficou muito fragilizado aí com a Covid, as chances são bem remotas de a gente presenciar, vivenciar o que aconteceu com a Covid em relação a número de casos, né? Que a transmissão da Covid é muito basicamente através das suas formas respiratórias. Seria o contrário do Mpox atualmente. Sim, bom, isso é uma ótima notícia, né, doutor Halcyon, porque a gente realmente ficou bastante traumatizado depois de passar 2 anos trancados em casa, né? Enfim, quem pôde, quem teve essa oportunidade, esse privilégio, evitando de contato aéreo, né, de proximidade com outros seres humanos que poderiam ter o vírus da Covid. Agora, no caso da Mpox, já existe vacina, já não seria o caso, então, de iniciarmos uma enorme campanha de vacinação? Ou a vacina não existe vacina suficiente para que se faça algo nesse sentido? Esse tema é interessante, porque existe realmente, não é uma vacina diretamente específica para o Mpox, mas é uma vacina que tem uma proteção cruzada. Em princípio, é uma vacina que protegia contra a varíola, né? Que a gente erradicou do mundo com as vacinas. Você vê a importância, né, das vacinas, que foi a primeira vacina que surgiu e a gente conseguiu erradicar uma doença mundialmente no final da década de 70, então quem nasceu a partir de 80 provavelmente não tem as 2 marcas no braço, uma delas é a BCG, que protege contra a tuberculose grave, e a outra é a marca da varíola. Então quem tem mais de 50, nasceu antes de 1980, dá uma olhadinha no braço que deve ter 2 marcas. E aí, então, como a varíola foi controlada, isso saiu, né, parou-se a recomendação de fazer a vacina, era uma vacina que dava um pouco de reação, e atualmente a gente tinha uma vacina muito específica que foi projetada, né, muito pensando em arma biológica, guerra biológica, porque a gente tem aqui essas tensões mundiais, né, e existe esse risco que os países aí trabalham, às vezes, com guerra biológica. Então, era uma vacina muito específica, produzida em pouca quantidade, reservada mais para soldados e que iam trabalhar em regiões com potenciais de guerra biológica. O laboratório, então, não tem hoje essa capacidade de produzir a vacina em larga escala, e esse é das solicitações que a OMS fez, que outras empresas também se interessem no tema e passem a produzir vacina. Mas diferente do que também a gente vivenciou com a Covid, hoje, né, tudo pode ir mudando conforme os alertas epidemiológicos, mas hoje a gente não enxerga que seria uma nova campanha de vacinação em massa, mas sim talvez para populações de maior risco, para depender de como a doença venha, e para o bloqueio, né? Então, se eu tive contato com alguém, eu vou lá e tomo, para fazer esses bloqueios também sanitários. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem a vacina e nem ela é liberada no Brasil. É claro que, dependendo dos processos, a gente poderia discutir uma liberação emergencial. Mas o que a gente escuta é que o laboratório que produz não tem capacidade grande de fazer uma grande produção de vacinas, infelizmente. Por isso, esse alerta da OMS também de que outros laboratórios se interessem para produzir essa vacina de 3ª geração. Certo. Muito obrigado, doutor Halcyon. Extremamente didático, muito, muito claras as explicações que o senhor deu. A gente espera não precisar contar com o senhor explicando isso novamente, mas se precisar, a gente vai com certeza acessá-lo. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Abraço.